Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli. Estou passando por aqui para nós resolvermos mais uma questão do concurso da AFA, que ocorreu no ano de 2019, para ingresso no ano de 2020. Sem mais delongas, roda a vinheta aí. Vamos à leitura da questão de número 63. Uma partícula de massa 1 grama, eletrizada com carga igual a menos 4 milicoulombs, encontra-se inicialmente em repouso imersa num campo elétrico E vertical e num campo magnético B horizontal, ambos uniformes e constantes. As intensidades de E e B são respectivamente 2 volts por metro e 1 Tesla. Devido exclusivamente à ação das forças elétricas e magnéticas, a partícula descreverá um movimento que resulta numa trajetória cicloidal no plano XZ, conforme ilustrado na figura abaixo. Sabendo-se que a projeção deste movimento da partícula na direção do eixo OZ resulta num movimento harmônico simples, pode-se concluir que a altura máxima h atingida pela partícula vale em centímetros. Bom, pessoal, como vocês podem perceber, eu trouxe a ilustração do nosso enunciado de uma forma muito mais ampliada, tá certo? Para que nós possamos averiguar algumas situações importantes. Eu vou começar fazendo um detalhe aqui importante, apagando a nossa altura do primeiro ciclo, tá? Por que eu faço isso? É justamente para nós termos um espaço um pouquinho melhor, para não poluir tanto a ilustração e tudo mais, tá? Gente, imagina a partícula da sua posição inicial, de onde ela deu justamente início ao seu movimento, e eu te faço uma pergunta: por que essa partícula iniciou o seu movimento na posição inicial? Bom, se você parar para observar, existe um certo vetor campo elétrico, né, que aponta aqui verticalmente para baixo. Se o vetor campo elétrico aponta verticalmente para baixo, é porque na parte superior dessa ilustração existe uma densidade positiva de carga e na parte inferior dessa mesma ilustração haveria uma influência negativa de cargas elétricas, né? A nossa partículazinha, que foi colocada aqui na origem gráfica, né, ela é uma partícula com carga menor do que zero, é uma carga negativa, né, de menos 4 milicoulombs, se eu não me engano. E essa carga negativa, quando ela se encontra nessa situação, com um campo elétrico apontando para baixo, ela vai, haverá, uma certa força elétrica atuando verticalmente para cima, contrária ao vetor campo elétrico. Sempre você pode pensar dessa forma, tá? Se o vetor campo elétrico aponta para baixo e a partícula é negativa, a força elétrica aponta para cima. Mas se essa carga fosse positiva, tanto o campo elétrico quanto a força elétrica estariam apontando na mesma direção e sentido. Pegou o bizu? Então vamos nessa. Olha só. A gente vai analisar agora a força magnética que atua inicialmente na partícula. Mas espera aí, foi decretado lá no nosso enunciado que a velocidade inicial dessa partícula vale zero. E eu sei muito bem que a intensidade da força magnética que atua numa partícula, ela é diretamente proporcional à velocidade. Então, se a minha velocidade inicial é zero, e eu sei que a força magnética depende da velocidade, a força magnética inicial que atua sobre essa nossa partícula aí, ela vale zero. Tá certo? Então, inicialmente, quando a partícula parte dessa origem aqui, ela basicamente não vai sofrer a atuação de uma força magnética. Ao longo do movimento, conforme essa partícula for adquirindo velocidade, aí sim você vai poder destacar uma certa força de intensidade de natureza magnética. Tudo bem? Agora vamos analisar essa partícula no seu ponto mais alto, tá certo? Nesse ponto mais alto, eu acho que é notório já, né, que você deve ter identificado que haverá uma velocidade aqui para a direita. A gente daqui a pouquinho vai destacá-la na ilustração. Mas se existe uma certa velocidade para a direita, né, tangencial a essa trajetória cicloidal, e você percebe que em relação ao plano XZ, o campo magnético ele está penetrando nessa região, nesse plano, né, você vai visualizar que a força magnética nesse ponto da trajetória aponta verticalmente para baixo. Tá? E, óbvio, a força elétrica ela não muda o seu sentido. Tá? A força elétrica ela estará sempre apontando aí para cima. Beleza? Tranquilo até então? Pessoal, vamos ter uma noção do que está acontecendo? Tendo em vista, principalmente, que a questão deixou bem claro para a gente que no eixo Z, essa partícula executa um movimento harmônico simples. Eu vou trazer uma ilustração para vocês, que quem fez a prova da SpaceX, inclusive no ano de 2020, deve ter lembrado dessa ilustração, né? Eu retirei justamente de lá, peguei emprestado com a banca da SpaceX, tá? Eu trouxe essa ilustração simplesmente para vocês perceberem um certo bloquinho, tá? Que executa um MHS,
A gente diz que esse MHS vai ser das posições de menos A até mais A, ou seja, essas posições são as nossas amplitudes, maravilha? E quando o bloquinho está nessas regiões de amplitude, por exemplo, na amplitude negativa, ele sente que uma força puxa ele para a direita, uma força que a gente chama de restauradora, né? E quando ele se encontra na região de amplitude positiva, na região à direita, existirá também uma certa força puxando ele para a esquerda, força essa que a gente continua chamando de restauradora, né? E por se tratar de regiões de amplitude, a gente vai alegar que a intensidade da força F1 é a mesma intensidade da força F2. Peraí. Vocês se ligaram a semelhança que tem nessa ilustração do concurso da SpaceX com a ilustração do concurso da AFA? Aqui, nessa posiçãozinha, é como se o cara estivesse na posição menos A. E nessa outra posiçãozinha aqui, é como se o cara estivesse na posição mais A. Então, repara, na posição de baixo, ele tem uma força elétrica que puxa ele para cima, né? E na posição de cima, na posição mais A, ele tem uma força Fm menos Fe que puxa ele para baixo, que vai restaurar, esse movimento de descida, né? E aí, gente, vamos correr para o abraço, tá? Vamos correr para o abraço através dessa estrutura aqui, vai ser o nosso passaporte de resolução para esse exercício. Maravilha? Vou dar uma apagadinha aqui rapidinho, só para vocês perceberem e terem muito cuidado. Que uma coisa é uma trajetória cicloidal, outra coisa é uma trajetória circular, tá? Essas regiões não são circulares, tá? Elas são cicloidais. É uma coisa bastante diferente. Então vamos partir aqui para a análise dos nossos movimentos, tá certo? Então quando a gente faz essas análises aí, basicamente eu vou destacar o eixo Z fazendo o que eu já havia descrito no slide anterior, tudo bem? Aqui, gente, eu acabei papando mosca, tá? Mas nós poderíamos dizer que o módulo da força magnética equivale a 2 vezes o módulo da nossa força elétrica. A nossa força magnética, tá? Que VB, tá certo? E aqui eu ainda multiplicaria pelo seno de um ângulo θ, ok? Mas quando eu estou no ponto mais alto dessa minha trajetória, né, e assim em qualquer outro ponto, você identifica que nós tínhamos um ciclo mais ou menos como esse, a partícula aqui em cima tem uma velocidade para a direita, tá certo? Basicamente existe um campo magnético penetrando nesse plano aqui, e aí você identifica que o vetor velocidade, junto ao vetor campo magnético são perpendiculares entre si. Então, se eles são perpendiculares, esse seno de θ aqui valeria 1. Então, onde vocês enxergam a força magnética, eu coloquei somente QVB, tudo bem? E onde vocês enxergam a força elétrica, eu coloco aí Q vezes Z. Maravilha? Substituindo, né? Substituindo não, na verdade, fazendo uma simplificação bem rápida aqui, carga corta com carga, e aí você vai poder escrever que a sua velocidade, né, tecnicamente ela seria 2 vezes Z dividido por B, tá? Então se a gente retomar ao nosso enunciado, olha só que interessante, a intensidade do campo elétrico vale 2 volts por metro e a intensidade do campo magnético vale 1 Tesla, tá? Fazendo as substituições necessárias, vocês vão achar basicamente que a nossa velocidade tem uma intensidade de 4 metros por segundo nesse ponto mais alto da nossa trajetória. Maravilha? E para a gente dar continuidade, eu vou fazer o teorema, né, da nossa energia cinética. Para a gente fazer esse teorema da energia cinética, a gente precisa saber quais são as forças que realizam o trabalho. Eu tenho tanto a força elétrica atuando, quanto eu tenho também a nossa força magnética. Eu vou voltar aqui rapidamente para o nosso enunciado, tá certo? Só para a gente destacar alguns pontinhos. Olha só, quando a partícula, né, estava aqui nessa posição mais alta, você percebia que existia uma certa velocidade, né? Existia um vetor velocidade apontando para a direita e existia uma força magnética apontando para baixo. Quando a partícula estivesse, por exemplo, nessa posiçãozinha aqui, tá? Você também perceberia que existia uma velocidade tangente à trajetória e uma força magnética apontando para o centro, tá? dessa nossa trajetóriazinha aí. E, independente, o que eu quero que vocês entendam é que nessa análise da força magnética, o vetor velocidade e o vetor força magnética, eles sempre serão perpendiculares entre si, tá? Se esses dois carinhas são considerados perpendiculares entre si, pessoal, a gente pode alegar que a força magnética não realiza trabalho. Portanto, na hora de escrever o trabalho, a gente vai se preocupar somente com a força elétrica, tá certo? Então pega esse bizu aí. Se o vetor velocidade ao longo da trajetória for sempre, né, perpendicular ao vetor
força em questão, essa força não realiza trabalho, tá certo? E aí, basicamente, a nossa força elétrica, você sabe escrever como carga vezes campo elétrico, a gente fez isso já na parte de cima, e o deslocamento ΔSZ, ou seja, o deslocamento no eixo Z, a gente chama simplesmente de altura, tá? A variação de energia cinética, lembra que é a massa, é o quadrado da velocidade sobre 2, menos a massa vezes o quadrado da velocidade inicial, também dividido por 2. Só que essa partícula havia partido do repouso, então ela não tinha energia cinética inicial, tá bom? E aí, gente, fazendo-se as substituições necessárias, né? Basicamente, você vai cair nessa estrutura, tá? Que 16 vezes h é a velocidade ao quadrado da partícula, e a nossa velocidade da partícula, você sabe que vale 4 elevado ao quadrado vai dar 16, tá? 16 de um lado, 16 do outro. A altura dessa partícula aí, né, que ela vai poder atingir nessa trajetória cicloidal, vale 1 metro. O problema é que você vai ter que fazer uma conversãozinha de unidade, né? Porque as respostas estão aparecendo em centímetros. Foi inclusive um pedido do nosso autor, né? Então, quando você passa de metro para centímetro, basta multiplicar por 100. Analisando-se todas as alternativas necessárias, a letra C é a que mais combina conosco. Pessoal, espero muito que vocês tenham curtido essa nossa resolução, tá certo? Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Um abraço!